Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Intensivão Enem Ciências Biológicas. O meu nome é Marina Gomes do Vale, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Goiano, Campus Sées. E hoje iremos falar um pouquinho sobre os tecidos. Os tecidos, então, eles podem ser definidos como um grupo de células semelhantes que atuam em conjunto para desempenhar determinada função. Então, quais são esses tipos, de tecidos do corpo humano? No corpo humano, reconhecemos 4 tipos básicos de tecidos, que são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, esses são os 4 tipos principais e dentro de cada tipo nós teremos alguns subtipos que iremos ver as principais características e funções. O primeiro tipo de tecidos que iremos abordar, então, é sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial, então, ele vai ter como principal função a de revestimento do corpo humano, mas também ele garante a sensibilidade e secreta substâncias do nosso corpo. Esse tecido, ele apresenta também células de diferentes formatos, podendo ser cilíndricas, achatadas, cúbicas. E nesse tipo de tecido não existem vasos sanguíneos, então dependem da nutrição de outros tecidos. Na imagem colocada no slide, nós podemos observar que o tecido epitelial ele está acima do tecido conjuntivo. Então, esse tecido epitelial ele vai depender do tecido conjuntivo para ser nutrido. Beleza, pessoal? Então, quais são os tipos de tecido epitelial que nós vamos ter? Temos o epitélio de revestimento, que ele vai ser classificado em relação ao número de camadas celulares e à forma. Na imagem, por exemplo, nós podemos observar um exemplo de classificação quanto à quantidade de camadas. Por exemplo, nós temos o epitélio simples, o epitélio estratificado e o epitélio pseudoestratificado, que vem de um falso estratificado, causando uma falsa impressão de ser estratificado, mas na verdade ele não é. E teremos também a classificação dele quando nos referimos à forma, podendo ser colunar, cúbica, pavimentoso. Teremos também o epitélio glandular, é o que dá forma a todas as nossas glândulas. Na imagem nós temos um exemplo de cada um. Temos 3 tipos de glândulas: endócrinas, exócrinas e mistas. Nas glândulas endócrinas, é a que produz a secreção e lança no sangue. Como exemplo, nós temos a tireoide. Nas glândulas exócrinas, nós vamos ter um exemplo de glândulas sudoríparas, que é as glândulas que lançam para fora do nosso corpo ou em cavidades. E as glândulas mistas, é as que possuem as duas funções em uma só, que como exemplo nós temos o pâncreas. Partindo então do tecido epitelial, nós teremos agora o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo ele possui uma matriz extracelular muito abundante. Existem também diferentes tipos de tecido com diferentes funções. É constituído de fibras, o que torna esse tecido ao mesmo tempo mais resistente e mais elástico. E as principais fibras são os colágenos e as elastinas. Nos diferentes tipos de tecidos, nós teremos o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e o hematopoético. No tecido adiposo, ele vai ser um tecido capaz de armazenar gordura. Já no tecido cartilaginoso, é um tecido que é mais flexível. Enquanto no tecido ósseo, ele já vai ser um tecido, que ele tem uma maior rigidez. No tecido sanguíneo, ele vai ser formado por várias células que são responsáveis por transportar nutrientes e defender o nosso organismo. E no tecido hematopoético, que tem como função a produção das linfas às células sanguíneas. Ou seja, então o tecido conjuntivo ele vai ter como a principal função o preenchimento dos espaços que existem entre os órgãos e os tecidos,
e ele também vai dar suporte a essas estruturas. Nós vamos falar agora um pouco sobre o tecido muscular. O tecido muscular ele vai ter como principal característica, sua característica básica, vai ser a capacidade de contração. Então, essas células elas têm a capacidade de se contrair. O tecido muscular, nós vamos ter o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado. O tecido muscular estriado esquelético, ele está ligado aos nossos ossos e eles têm um movimento voluntário. Quando nós queremos mover um braço para pegar um copo de água, mover uma perna, nós conseguimos controlar esse movimento. Já no tecido muscular estriado cardíaco, ele tem um movimento de contração involuntária. Por exemplo, nós temos o coração. Nós não decidimos a hora que ele tem que parar de bater ou quando ele vai bater. Então, vai ser um movimento involuntário. Já no tecido muscular não estriado, a nossa contração também é involuntária. Por exemplo, nós temos o esôfago. Falaremos um pouco agora sobre o tecido nervoso, suas principais características, principais funções. O tecido nervoso, então, ele vai ser responsável por receber, gerar e transmitir impulsos nervosos. E esses impulsos, eles são responsáveis por todo o desempenho no nosso corpo, são responsáveis em fazer com que a gente se movimente, ajudam na nossa memória, na nossa fala, dentre várias outras funções. Então, eles têm um papel muito importante no nosso organismo. E as células básicas que constituem esse tecido nervoso vão ser os neurônios e as células da glia. Essas células da glia são vários tipos celulares presentes nesse sistema nervoso central, que dentre diversas funções que elas exercem, as principais são ajudar a isolar, apoiar e a nutrir os neurônios. Na imagem, nós podemos observar, então, o neurônio e, em volta desse neurônio, as células da glia. São responsáveis por dar todo esse apoio aos neurônios do nosso sistema nervoso. Partindo disso, então, nós vamos solucionar agora algumas questões para nos ajudar a compreender melhor o conteúdo. Questão 1. Questão da UFV, Minas Gerais. Com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. Item 1. Possui células justapostas com pouca ou nenhuma substância intercelular. Número 2. Desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção. Número 3. É rico em vasos sanguíneos, por onde chegam o oxigênio e os nutrientes para suas células. A alternativa A nos traz que somente a 1 e a 2 são verdadeiras. A 1 é verdadeira, porque as células elas apresentam muito pouco espaço entre si, então por isso elas são justapostas e há pouco material extracelular. A 2 também é verdadeira. Já a 3 ela não é verdadeira. Por quê? Ela é falsa, já que as células epiteliais são avasculares e dependem diretamente do tecido conjuntivo que está localizado abaixo para poder realizar essa nutrição, essas trocas gasosas e a eliminação de metabólicos e secreções. Então, portanto, a gente elimina a alternativa número 3, o que elimina a alternativa da letra A. Letra B. Somente 2 e 3 são verdadeiras. Novamente traz pra gente que a alternativa número 3 é verdadeira. E a gente já sabe que é falso, então também descarta essa. Letra C. Somente 1 e 2 são verdadeiras. Se a 1 está verdadeira e a número 2 também é verdadeira, então a alternativa correta é a letra C, que apenas as alternativas 1 e 2 estão corretas, descartando assim a letra D e a letra E. Alternativa correta, letra C. Próxima questão. Questão número 2. Existem diferentes glândulas no organismo. Algumas são responsáveis por lançar secreções para fora do corpo, como é o caso das glândulas sudoríparas, e outras lançam secreção diretamente no sangue,
como é o caso da tireoide. Apesar das diferenças, todas são formadas a partir de tecido. Então, a partir dessa questão, a gente precisa analisar qual é o tipo de tecido que essas glândulas são formadas. A alternativa A traz que é o tecido conjuntivo. Está errado. A alternativa B traz que é o cartilaginoso. Nós também vimos que não é. A alternativa C traz que é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo também não é. É o hematopoético. E a alternativa D traz que é o tecido epitelial. Então a alternativa D é a correta. A gente não precisa descer nem para a alternativa E. Nós vimos que todas as glândulas elas são formadas a partir do tecido glandular, que é um tipo especial de tecido epitelial, ou seja, de revestimento. Então, descartem as outras alternativas, inclusive a última, que é muscular, sendo então a letra D a alternativa correta. Então, pessoal, por hoje nessa aula é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, chama lá no Discord. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.